Agora, vamos ao nível 4, onde a gente vai tratar da propriedade distributiva. Essa propriedade distributiva é onde aparece, ó, parênteses, onde algumas pessoas passou a chamar de propriedade do chuveirinho, tá? Porque a gente pega esse número que tá fora, ó, e sai multiplicando os dois de dentro. Quando coloca essas setinhas assim pra dentro, parece água caindo, aí diz chuveirinho, tá? Fica até mais fácil de lembrar. Tem parênteses, propriedade do chuveirinho, tá bem? Então, esse número que tá fora, mesmo que não tenha sinal, se não tem nenhuma operação entre eles, tem uma continha de vezes. Então, ficaria 4 vezes x, 4x, mais 4 vezes 3, 12. O que eu fiz? Peguei o número que estava fora, multipliquei os dois que estão dentro do parênteses. Então, isso é igual... O que tinha depois era 8. Tá, agora isso aqui vocês já sabem responder, veja. Antes do sinal de igual, quem tem x? Então, quem tem x aqui é só o 4x. Depois do sinal de igual, já tinha o 8, ó. Então, só repete. E para desfazer essa soma, a gente subtrai, menos 12. Por quê? Porque não pode ter mais nada aqui junto do x. Então, se tem um número sem x, ele tem que sair. Como é que eu desfaço a soma? Com a continha de menos. Então, fica 4x é igual. 8 tira 12. Então, 8 eu gastei 12, eu fiquei devendo 4. Bem, eu já sei como é que faz isso aqui, ó, um número coladinho do x. Para desfazer essa multiplicação, a gente usa uma divisão. Então, já tinha o menos 4 e o 4 passa dividindo. Isso me resta que x é igual. Veja, 4 dividido para 4 é 1. Quando não tem sinal é mais, sinais diferentes, menos, e a minha resposta é x igual a menos 1. Ok? Ótimo. Tem um outro exemplo aqui. Tem um número fora do parênteses, entre ele e o parênteses não tem nada, então é uma continha de vezes. Tem que vir esse pontinho? Não, esse pontinho geralmente não vai vir. Você tem que saber que é uma continha de vezes. Então, o número que tá fora vai sair multiplicando todos de dentro do parênteses. Então, 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 2... Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, 5 vezes. Então, dá menos 10, tá? Igual a 3 já está aí na equação, só repetir. Até aí, tá tudo bem? Joia. Começa com o sinal de igual. Quem tem que ficar antes? Os que tem x. Então, quem tem x aqui é só o 5x. Depois, estava o 3... E esse menos 10, ó, ele tá no lugar errado. Então, ele tem que sair daí. Como é que eu desfaço essa subtração? Com uma soma. Então, ele estava antes do sinal de igual, não é o lugar dele. Para tirar, passei para depois do sinal de igual, só que troquei o sinal. Ok? Então, me resta aqui 5x... Como está aqui, é igual a 3 mais 10, 13. Opa, número coladinho do x, como é que eu desfaço essa multiplicação? Dividindo. Então, eu já tinha o 13, o 5 passa dividindo. 13 dividido para 5 não dá um número exato, vamos deixar a fração. O nível 5 trata de quando você tem mais de um x. Bem, a gente já viu lá em expressões numéricas que, se forem semelhantes, a gente pode fazer uma continha de mais ou de menos. Então, o que acontece se tiver mais de um x? A gente tem que operá-los, tá? Então, começa aqui com o sinal de igual sempre. Antes do sinal de igual, precisa ficar os camaradas que têm x. Então, quem já estava antes do sinal de igual que tinha x? Ó, o 4x... O menos 3x. Será que tem x lá no outro lado? Vamos ver. Não, não tem. Então, acabou os x's. No segundo membro, que é depois do sinal de igual, veja,
só tinha o menos 8. Continua o menos 8. E no primeiro membro, tem esse mais 5, ó, que não tem x, ele precisa ir para o segundo membro. Ele tá antes do sinal de igual, ele vai para depois. Então, desfaz essa soma com uma subtração. Tava mais, ele vem? Menos. Então, 4x eu gastei 3, eu fiquei apenas com 1x. Quando eu digo 1x, é só x, não precisa colocar o 1, tá? Veja, tinha 4, gastei 3. Dá para operar? Dá, porque eles são semelhantes. Então, 4 menos 3 ficou só x. E do outro lado, eu devo 8 e eu devo 5, então eu devo 13. E esse é o resultado do meu x, esse é o resultado da minha equação, tá? Agora, veja esse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, temos x dos dois lados. X antes do sinal de igual, x depois. Esse que tá antes do sinal de igual, ele já tá no lugar dele. A gente pode começar olhando os que já estão no lugar certo. Então, o 2x, ele tem x, ele realmente fica no primeiro membro. Mas tem alguém que tem x também que precisa mudar de membro? Tem, ó, o menos 4, ele tá depois, e lugar de x é antes do sinal de igual. Então, do mesmo jeito, como é que desfaz essa subtração? Com uma soma. Qual o contrário da continha de menos? Uma de mais. Então, ele vem 4x. Tá, depois do sinal de igual, quem não tem x? No segundo membro, quem que já estava que não tinha x? O menos 11, ó. Então, ele tá no lugar correto. Tá. E no primeiro membro, tem alguém que deveria sair? Tem. No primeiro membro é lugar de x. Então, esse mais 5 não tem x, ele tem que vir pra cá. Como é que eu desfaço a soma? Com uma subtração, tá? Então, só resolvendo essas continhas, 2x com 4x, eu tenho 6x. Eu devo 11 e eu devo 5, juntando minhas dívidas, eu devo 16. Ah, já sei, número coladinho do x, ó, fração, né? Para desfazer essa multiplicação, ele vai passar dividindo. 16 não divide por 6, poderia simplificar aqui, né? Dividido por 2 e dividido por 2, ficaria menos 8 terços. E pronto. Ok? Nível 6, estamos chegando no fim. Nível 6, a gente vai eliminar os denominadores. Como é que ele elimina os denominadores? Denominador é a parte de baixo da fração. Em uma equação, a gente não trabalha com a parte de baixo. Vê, se tiver vários x's assim na sua equação, e algum deles for uma fração, tem que deixar tudo como uma fração, para poder a gente deixá-los iguais e tirar os denominadores. Precisa eliminar os denominadores. Então, esse já é fração, esse já é fração, esse já é fração, esse ainda não. Então, a gente vai pegar e colocar o número 1 embaixo. Mas sempre vai ser o 1? Sim, sempre vai ser o 1, tá? Completa a fração colocando 1 embaixo. Segundo passo, eu preciso deixar todos os denominadores iguais. Então, vê, coloquei esse tracinho que é dessa fração, sinal de mais repetir, tracinho dessa, sinal de igual repetir, tracinho dessa, sinal de menos repetir, o tracinho dessa. Como que eu vou saber quem é o denominador comum a esses denominadores? Fazendo MMC. Aí, eu vou lá no cantinho do papel e coloco os denominadores que eram 6, 4, 3 e 1. Ó, os denominadores 6, 4, 3 e 1. E vamos fatorar. Dá para dividir por 2. 6 divide, dá 3. 4 divide, dá 2, 3 não divide, repete. O 1 já tá pronto, repete. Algum deles ainda divide por 2? Sim. O 3 não divide, repete. O 2 divide, dá 1. 3 não divide, repete, o 1 já tá pronto. Vê que agora eu só tenho o 3 e o 1. O 1 já tá pronto, o 3 só divide por ele mesmo. Que vai dar 1, 1, 1 e 1. Acabou!
Só multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 4 é 12. Quer dizer que o denominador comum entre eles é o número 12. Certo? Então, todos vão ficar igual a 12. Mas não é uma mágica que eu chego e transformo o 6 em 12, o 4 em 12, o 3 em 12, o 1 em 12. Não. Isso são frações equivalentes. Então, por exemplo, se eu tinha 6 e agora eu tenho 12, é porque eu multipliquei por 2. Então, o de cima também vai multiplicar por 2. Se eu tinha 4 e transformou em 12, é porque eu multipliquei por 3. O de cima também vou multiplicar por 3. Eu tinha 3, transformou em 12, é porque eu multipliquei por 4. O de cima também vezes 4. Eu tinha 1, transformou em 12, é porque eu multipliquei por 12 e o de cima também vezes 12, tá? Então, 2 vezes x, 2x em cima dessa. 3 vezes x, 3x no numerador dessa. 4 vezes x, 4x no numerador dessa. E 1 vezes 12, 12. Olha que legal, apesar desse trabalho todo, mas agora que os denominadores estão iguais, a gente manda-os para a conchichina. O que é que sobra? Sobra 2x mais 3x igual a 4x menos 12. Foi os numeradores aqui, ó, que eu só repeti. A parte de baixo foi-se embora. Bem, agora é só organizar a equação. Quem que tem x fica antes, quem é que não tem fica depois. Então, no primeiro membro, que estava no lugar certinho, ó, o 2x e o 3x. Mas lá no segundo membro tinha um 4 que tem x também, então ele tem que vir para cá. Se não tem sinal, é mais. Então, eu desfaço com uma subtração. Quem é que não tinha x? Só o menos 12, ó, mas ele já está no lugar dele certo. Menos 12. Vamos resolver essa continha. 2 com 3 é 5. 5 tira 4, ficou 1. Tá lembrado que 1x a gente só escreve o x? Então, x é igual a menos 12. Pronto, certinho. Esse outro exemplo diz assim, ó. 2 deles têm denominadores e os outros não. Então, a gente completa colocando um embaixo. Quem não é fração recebe o número 1 embaixo. E o MMC dos denominadores, que é 4 e 2, vai dar 2, tá bom? Então, embaixo de todas as frações, vai ficar o número 4, desculpa, o MMC dá 4, tá? Então, é mágica? Não. Se era 4 e ficou 4, tudo bem, repete o x. Mas se era 1 e virou 4, é porque eu multipliquei por 4. 4 vezes 7, 28. Era 2, agora é 4, é porque eu multipliquei por 2. O de cima também, 2x. Era 1, agora é 4, é porque eu multipliquei por 4. 4 vezes 5, 20. O que que eu faço com os denominadores, ó? Manda-os para a conchichina. Começa com sinal de igual. Quem que tem x aqui antes do sinal de igual? X. Depois do igual, tinha algum x? Tinha, ó. Depois do igual não é lugar de x. Então, manda para cá com sinal trocado. Tava mais, ele vem, menos. Quem que não tinha x no segundo membro? Que tava no lugarzinho certo? O 20. Quem que não tinha x no primeiro membro, que ele precisa mudar? O 28, ó. Para desfazer a soma, ele vai subtraindo. Tá, eu tenho um x e gastei 2, eu fiquei devendo um x. 20 e eu gastei 28, eu fiquei devendo 8. Então, o número coladinho do x, multiplicação desfaz com divisão. 8 dividido para 1, 8. E sinais iguais, mais. Ufa, cansei.